Ser mãe não é fácil, mas para ajudar a ver seu filho é preciso de um profissional muito importante. Nós viemos atrás aqui de um profissional em Timbó, o doutor Tadeu de Góes. Doutor Tadeu, ele já fez quantas cirurgias, assim, trouxe quantas crianças ao mundo? Já tem uma contabilidade? Olha, eu até tinha uma contabilidade mais ou menos correta, mas eu as perdi em duas ocasiões, que foram duas enchentes, né? Uma em Rio dos Cedros, uma aqui em Timbó, de modo que eu tenho um número aproximado, algo em torno de 8.000 nascimentos. E nossa, é muita coisa. É bastante. E nesse período, quanto tempo o senhor tem de profissão? Aí você já me obriga a entregar a idade, né? Mas tudo bem. São 30 anos de formados. E desses 8.000 crianças que ele trouxe ao mundo, nossa, que bacana, né? Que trabalho bonito. É uma pequena cidade, né? É uma pequena cidade. Teve algum momento assim que foi muito difícil, drástico? Teve alguns, né? E ao longo de todos esses anos, alguns acontecimentos marcaram. Geralmente, eu trato com vida, né? Geralmente eu trato com alegria, geralmente os resultados são muito satisfatórios, é uma coisa muito bacana, mas eventualmente você tem a perda. E essa perda, ela machuca muito ao casal, causa muita dor e, consequentemente, hoje, principalmente, traz muita dor. E faz você se questionar muito se você procedeu da maneira correta, se você agiu da maneira correta. Então, os casos que eu tive assim com mais drama foram aqueles casos em que a gente teve a perda, que foi a perda de um sonho, né? E um momento assim inusitado, diferente, lembra de alguma coisa assim diferente que possa ter acontecido? Aí são vários, né? Momentos alegres são tantos que é difícil você lembrar de algum que tenha sido mais pitoresco, né? Mas teve várias situações em que você pega a gestante na cama, está quase nascendo, pega no colo mesmo, você leva para a sala de parto, faz o parto, ou algumas que tempo que fazia plantão, que você faz o atendimento no carro, porque não dá tempo de chegar até a sala, né? Então, mas todos os momentos alegres que você lembra com muita ternura daquilo lá, né? Momentos alegres, felizmente, foram muitos. E assim, aquela história que o médico tem que bater na criança, dar aquela palmadinha, ainda acontece isso? Às vezes é necessário você estimular um pouquinho essa criança, né? Mas não precisa bater, mas uma massagem nas costas, uma massagem na planta do pé. Às vezes ele necessita de um estímulozinho para que ele respire melhor, às vezes por uma razão ou outra, um medicamento que você precisou fazer durante o trabalho de parto, ou o próprio trabalho de parto que se prolongou um pouco mais, ou uma anestesia que foi necessária, faz com que ele nasça assim um pouquinho mais hipotônico, mais hipoativo. Então, um estímulo pode vir a ser necessário. Não precisa bater no bebezinho, né? O que você deve evitar mesmo é aquela cena clássica, tem muita foto ainda de você segurar o bebezinho pelas perninhas, assim. A gente ainda vê muitas fotos assim, né? Aquilo você deve evitar, aquilo está errado mesmo, né? E os métodos de nascimento não 30 anos, mas 29 anos atrás, né? Tu é profissional há 30 anos. Modificaram muito? Como tudo, mas evolui muito, né? Então, o acompanhamento de trabalho de parto mudou. Muitos procedimentos que você realizava durante o trabalho de parto, hoje você não os realiza mais. A medicina baseada em evidência demonstrou que são desnecessários, alguns até prejudiciais.
O parto cesáreo evoluiu muito com técnica menos agressiva, com fios de melhor qualidade, com uma anestesia de melhor qualidade, medicamentos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos de obstetrícia, a puérpera, né, a gestante que tinha ganho o bebezinho, no parto normal, ela ficava 48 horas hospitalizada e na cesárea 72 horas, os 3 dias hospitalizada. Hoje o parto fica 1 dia no máximo e as minhas cesáreas, quase 100% delas ficam 1 dia e meio internado. Então, essa mudança se deve fundamentalmente a esse aprimoramento que foi acontecendo, né? Daí a importância de você se manter atualizado, seguir essas tendências, estudar e seguir aquilo que é medicina baseada em evidência, né? Como tudo, né? Não só medicina, tudo progride, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista o quanto que mudou, especialmente na atividade que você exerce, né? É muita coisa. O que está um pouco na moda hoje é o médico fazer o parto na casa da paciente, né? Que é uma coisa que a gente tem assim um pouco de reservas, né? Porque embora a maioria dos partos que vá ser realizado em casa seja normal, antigamente eram assim, né? Então a grande maioria transcorre muito bem mesmo, né? E não haveria problemas. Mas quando há problema, aí esse problema se torna muito grave, porque você não tem tempo hábil de resolver satisfatoriamente. Então, até você sair daquele ambiente, bem, primeiro, até você reconhecer o problema, tomar a atitude de tirar daquele local e botar em hospitalizar aquele paciente, fazer um procedimento emergencial, tudo isso aí você perdeu um tempo extremamente longo e esse bebê e às vezes a mãe vão se sentir disso. Se não houver uma perda fetal, a possibilidade de sequelas nesse bebê será muito grande, né? E o que a gente deseja não é apenas que você tenha o nascimento de um bebê vivo, você quer um bebê vivo e saudável física e mentalmente, né? Então a gente tem um pouco de reservas ao parto domiciliar e por essas razões que eu te expus. Uhum. E essa questão da doula, o que o senhor teria a falar sobre isso? Doula, a origem do termo doula vem daquela pessoa que te auxilia, né? Ela presta atendimento. Acho isso fantástico, acho uma coisa muito, muito boa. Eu, ao longo desses anos, tive a felicidade de trabalhar em hospitais cujas enfermeiras que atendiam no setor de obstetrícia, exerciam mesmo sem saber, mesmo sem se autodenominar doulas, exerciam esse papel. Muito queridas, muito prestativas, auxiliando, incentivando aquela paciente, tranquilizando a paciente, tranquilizando os acompanhantes, sendo de auxílio fundamental durante a realização do trabalho de parto. Então, acho o movimento fantástico, né? Vejo com bons olhos este auxílio. Guardadas as devidas precauções, né? Eu acho assim, como quem se responsabiliza pelo resultado é o médico. Então, acho que quem tem que ter a palavra final em determinado procedimento ou uma determinada atitude também é o médico, né? Porque é quem responde, afinal de contas, pelo resultado. Mas acho um auxílio valiosíssimo. Me parece, assim, para um leigo, que a cesariana é mais interessante financeiramente do que para quem exerce para a profissão, para o médico, do que o parto normal. Como que se houver essa situação das mulheres querendo a cesariana, o que é melhor para a mulher, se é o parto normal ou a cesariana?
Bom, eu procuro seguir a recomendação das sociedades de ginecologia e obstetrícia, né? E, que é o quê? É você procurar, você estar disponível a atender as questões que a paciente possa ter, qualquer dúvida que ela possa ter em relação à cesárea, em relação a parto, em relação à anestesia, em relação à recuperação. Responder todas essas questões de maneira clara, objetiva, que o casal possa entender. E, ao final do pré-natal, respeitar o desejo daquele casal. Porque a mulher é a principal atriz até ali, né? Depois passa a ser o bebê, né? Mas até ali ela é a principal atriz. Então, o desejo dela tem que ser respeitado. Ela deseja um parto normal, ela tem que se esforçar para que isso daí aconteça. Ela entendeu tudo, entendeu, não tem dúvida, ela está em condições de tomar uma decisão e optou por uma cesárea. Eu acho que esse desejo também tem que ser respeitado, né? Essa é a conduta que eu pratico. E vejo assim, até porque você vai ter prós e contras em parto e em cesárea, né? Mas, fundamentalmente, o respeito ao desejo daquele casal. Porque, assim, pelo que eu vejo nas estatísticas e o pagamento do SUS, o parto cesariana, ele paga mais ao médico. Bom, aí eu faz há muito tempo já que eu não faço medicina pública, não posso te responder isso daí. Mas eu deixo claro, eu acho que você tem que ser muito aberto com o paciente a respeito disso daí, né? E eu deixo muito claro que o parto normal é ótimo e deve ser incentivado se a paciente assim o desejar. Oferece seus riscos, como qualquer outro procedimento também, mas ele vai exigir do profissional que está acompanhando aquele trabalho de parto um esforço maior, um tempo maior, uma dedicação maior, além da imprevisibilidade do início. Você não sabe quando que vai iniciar aquele trabalho de parto, se é no horário comercial, se é numa madrugada, se é no fim de semana, se é num feriado. Então, eu deixo muito claro para as minhas pacientes, eu sou muito aberto em relação a isso, que aquele procedimento, na verdade, é o contrário do raciocínio que você estava fazendo. Na verdade, aquele procedimento sairá mais caro para a paciente, porque aquele procedimento será mais difícil para mim, vai demandar mais tempo e eu não consigo deixar uma mulher hospitalizada em trabalho de parto e você ir fazer as tuas coisas e pedir para te avisar quando estiver nascendo esse bebê. Eu não consigo fazer isso aí. Então, eu fico junto. Então, esse procedimento demanda muito mais esforço, muito mais tempo e encarece esse procedimento. E assim, o senhor tem um consultório aqui em Timbó. O senhor costuma fechar o consultório e ir para participar de um congresso, para saber as novidades da área? Precisa, né? Precisa fazer isso. Não só congressos, né? Eu gosto muito de estudar. Então, ao longo desses anos, eu fiz 8 pós-graduações. E uma vai te levando à outra. A última foi em medicina fetal. Você tem que fazer isso daí porque é tudo muito dinâmico, né? Você tem que entender que medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, hoje, eu estou recomendando determinado tratamento e quantas vezes acontece de 1, 2 anos depois, as pesquisas mostrarem que aquele não só não é o melhor tratamento, como, na verdade, ele tem que entrar em desuso, né? Quantos medicamentos que eu já prescrevi e que no ano seguinte tiveram que sair do mercado porque os estudos mostraram que eram prejudiciais. Então, isso é fundamental em qualquer atividade, mas
eu acho que medicina, dado ao volume de informações que tem, isso é obrigatório. Você tem que estudar. Se você não conseguir estudar todo dia, mas pelo menos 4, 5 vezes na semana, você tem que tirar meia hora, 1 hora para estudar. Isso é fundamental, você se manter atualizado. Então, de vez em quando, o que é ruim para algumas pacientes, de vez em quando eu tenho que me ausentar e, naquele período de ausência, você acaba perdendo um ou outro nascimento lá, mas não tem como você ficar disponível o tempo todo, né? Então, a atualização, ela tem que ser constante. E, assim, se inscreve aí no canal. E uma última pergunta. O que a mulher que pretende ter filho, o que ela precisa fazer? Qual, assim, rapidamente, né, um resumo, qual a preocupação que ela deve ter com relação à saúde? Bacana. Algumas coisinhas são muito básicas, né? Se ela puder fazer uma consulta com obstetra previamente, seria muito bom. Realizar alguns exames básicos, como sífilis, AIDS, que hoje você realiza no próprio postinho de saúde, gratuitamente, um teste rápido que sai na hora, fundamental. Evitar de começar uma gravidez com uma infecção por AIDS, por exemplo, que pode ser evitado, então, né? E uma coisinha muito simples, mas com um resultado enorme, né? Por favor, usem ácido fólico, né? Ácido fólico é uma vitamina, a vitamina B9. Tem tudo quanto é postinho de saúde. A deficiência de ácido fólico aumenta muito o risco de defeito de formação da coluna do bebezinho. Então, defeito de fechamento do tubo neural, essa coluna pode ficar um pouquinho aberta e os nervos da coluna ficam expostos ao líquido amniótico ali da mãe. Isso vai destruindo aqueles nervos e são os nervinhos da perna, os nervinhos da bacia. Essa criança ela pode nascer com sérios problemas, com sérias limitações, né? Pode perder os movimentos, pode perder, ficar com incontinência urinária, incontinência fecal, ou seja, pode ser uma criança com uma qualidade de vida bem prejudicada. Quando você usa o ácido fólico, e os estudos falam uma dosagem adequada de 800 microgramas, mas se vai no postinho tem de 1 miligrama serve, se tem de 2 miligramas serve, se tem de 5 miligramas serve, é importante que você use e que o ideal é que você tenha usado já 3 meses antes de engravidar. Como você não sabe quando você vai engravidar, você começa a usar e vai. 6 meses, 1 ano, até você engravidar, não tem importância, vai usando. Mas não pode faltar ácido fólico, que é um produtozinho tão bobinho, tão simples, tão barato, tão disponível, né? Não pode faltar isso daí, porque aumenta muito o risco de gerar um problema realmente muito grave para esse bebê. Hoje, quando você diagnostica esse tipo de problema bem precocemente, né? E o pré-natal é importante nisso, quando você diagnostica isso muito precocemente durante o pré-natal, até existe a possibilidade de você oferecer um tratamento cirúrgico para a correção desse problema dentro do útero, né? Você opera o bebezinho dentro do útero, isso é medicina fetal. Mas, veja, você vai minimizar o problema já está ali, você vai tentar com esse procedimento diminuir as sequelas do problema. É muito melhor você não ter o problema e o uso do ácido fólico diminui grandemente isso daí. Então, me pediu assim uma dica, eu tenho a impressão que essa do ácido fólico é a mais importante de todas. Bom, gente, muito obrigada, doutor, por nos ter recebido aqui. O prazer foi meu, grande prazer mesmo conversar com você, deixa a gente muito, muito à vontade. Espero que uma ou outra informação que a gente tenha passado seja útil, porque esse é o objetivo maior do teu trabalho, né? Levar a informação, democratizar, socializar essa informação. Tomara que uma ou outra informação que a gente tenha passado tenha sido útil aos seus ouvintes. Um prazer. Então tá, valeu, gente. Obrigada.